Olá, meu povo, boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite quem está assistindo a nossa aula através do Sou Concurseiro e Vou Passar. Vamos dar início hoje ao nosso último dia do encontro. Por favor, não precisam de lágrimas, sem lágrimas, não precisam. Tá? Nem soltar fogos também, nenhum nem outro. Tá? E nesse último, que é isso, né? E nesse nosso último dia a gente vai comentar a última parte da nossa apostila, a parte do módulo 3 dos conceitos de lógica. Antes de começar, eu queria só fazer uma perguntinha para o pessoal que está aqui presencialmente. Quem já viu alguma coisa da parte de proposições? Conectivos, proposição simples e composta, tabela verdade. Por favor, legal, muito bom, muito bom. Bom, a ideia aqui, vem a boa e a má notícia. A boa notícia é que o CESP não gosta, o CESP só à noite, a FCC não gosta muito de cobrar esse tipo de assunto. Normalmente, quando ela fala de matemática assim lógico, ela envolve muito mais as questões do fundamento da matemática, que nós vimos na quarta e na quinta, e aqueles conceitos de questões lógicas que nós vimos na segunda e na terça. Porém, de vez em quando ele coloca algumas questões, uma ou duas questões de prova, às vezes ele nem coloca, por isso que a gente guardou esse último dia para dar esse grande finale com esse material. Vocês têm 3 tabelas aí na apostila, daqui a pouco a gente vai falar de cada uma delas, a gente vai, vamos dizer, conceituá-la, dar esse apoio para vocês na hora da resolução. A má notícia é que, quando ele envolve esse tipo de questão, ele além de envolver os conceitos da lógica, falar de proposição, falar de equivalência, falar de negação, ele dá uma pincelada de interpretação lógica. Então, assim, normalmente as outras bancas fazem uma equivalência de uma proposição direto. Essa aqui vira essa daqui. Na nossa amiga FCC, ela gosta de mascarar um pouco a resposta. Ao invés de falar de um jeito, ela fala do mesmo jeito, mas com outras palavras. E isso pode nos complicar um pouco. Tá certo? Nesse momento inicial da aula, a gente vai fazer uma pequena introdução rápida, falando um pouco desses conceitos de lógica. O primeiro conceito que a gente precisa conhecer, precisa lembrar, é da parte de proposição. Tá? Uma proposição é uma proposição, uma proposição é uma proposição, realmente está certo. O Gardenal ainda não fez efeito, daqui a pouco ele já pega no tranco. Uma proposição é uma sentença declarativa, é uma declaração, é uma informação, é uma frase que eu coloque, e essa frase eu posso atribuir um valor lógico. Um valor lógico verdadeiro ou falso. Tá? Eu digo assim, por exemplo, todas as pessoas dessa sala são mulheres. Será que isso pode ser uma proposição? Todas as pessoas dessa sala são mulheres. Será que eu estou declarando algo? Eu estou dando alguma informação a vocês? Sim. Agora, essa informação é verdadeira ou falsa? Falsa. Tá? Ela não deixa de ser uma proposição por ser falsa. Ela é uma proposição e eu atribuo um valor lógico para ela falso. Eu digo, por exemplo, o gato late. Será que isso pode ser uma proposição? É uma proposição, eu estou declarando algo. Valor lógico dela. Obrigado. Eu pensei que alguém estava na dúvida de saber se o gato late, né? Pronto. Eu acho que o gardenal de vocês também está fazendo efeito devagarzinho. É normal. É normal. Tá certo? Bom, esse é o conceito da proposição. Quando eu tenho uma proposição, eu tenho 2 tipos de proposição. Eu tenho as proposições simples e as proposições compostas. Proposições simples é o gato late, todas as pessoas dessa sala são mulheres, a cadeira é azul, são proposições com apenas uma sentença, uma declaração. A composta não. A composta é quando eu junto 2 ou mais proposições simples, eu deixo de ter uma proposição simples para ter uma proposição composta. E para isso, se eu pegar, por exemplo, aqui, 2 proposições, o gato late, é uma proposição, vocês já me disseram isso. O cão mia, é uma outra proposição. Porém, essas 2 proposições simples, para se transformarem numa proposição composta, eu preciso de um durepoxizinho, eu preciso de algo que ligue essas 2. Eu preciso dar um cuspezinho para ligar, para juntar, para pregar essas 2.
Por exemplo, eu posso botar um termo chamado ou. O gato late ou o cão mia. Nesse momento, eu deixo de ter duas proposições simples para ter uma proposição composta. E esse rapazinho aqui, nós chamamos de conectivo. O conectivo é a ferramenta, né, é o que eu preciso para transformar duas proposições simples em uma proposição composta. Além disso, além desse trabalho do conectivo de ligar essas duas, ele tem um outro fator fundamental. É o quê? É com base nele que eu decido, que eu encontro, que eu descubro o valor lógico de uma proposição composta. Pessoal, o gato late, essa proposição simples, qual é o valor lógico dela? Falso. O cão mia também é falso. Porém, não é porque eu tenho duas proposições simples falsas que eu obrigatoriamente terei uma proposição composta também falsa. Ou seja, além de eu ter que saber o valor lógico das minhas duas proposições simples, eu preciso saber qual é o efeito que este conectivo faz nos valores lógicos. Para que eu saiba isso, eu preciso conhecer a tabela verdade. A tabela verdade nada mais é isso. Uma tabela que vai me dizer quando é que uma determinada proposição composta é verdadeira, uma determinada proposição composta é falsa. Antes da gente conhecer a tabela verdade, vamos conhecer aqui os conectivos. Eu tenho os seguintes conectivos. Esses são os conectivos, dando uma ênfase depois, vou dar uma ênfase depois aqui no nosso não. Eu tenho o i, o ou, o se então, o se somente se e o ou. Tá? Esses são os conectivos. Esses são os termos que eu posso utilizar para ligar duas proposições simples. O ou nós chamamos de conjunção. O ou nós chamamos de conjunção. E me dá um símbolo, certo? Ele é simbolizado pelo acento circunflexo. Eu tenho no ou uma disjunção ou uma disjunção inclusiva. É o nome que pode ser chamado dele, é uma disjunção ou uma disjunção inclusiva. E o seu símbolo é um Vzinho. O se então, para mim, opinião pessoal, é o conectivo mais usado e o mais, não problemático, mas aquele que requer um maior cuidado do candidato, porque ele aparece em diversas situações, é a nossa condicional. Eu tenho se somente se, que é a minha bicondicional. E eu tenho esse símbolozinho aqui, uma seta dupla. Eu tenho o ou, que é a nossa disjunção exclusiva. Ela é um pouco diferente da nossa disjunção inclusiva, ou da nossa disjunção. E o símbolozinho é um Vzinho com um tracinho embaixo. E por último eu tenho a negação, que é o não, que a gente nem pode chamar direito de um conectivo, a gente chama de modificador. Para ele não ficar solto, perdido aí no espaço, a gente bota dentro desse contexto de conectivos. Mas ele tem algumas características que não afirmam, não colocam num grupo de conectivos. Eu posso ter dois tipos de símbolos, uma cantoneirazinha e o tio. Conhecendo esses rapazes, eu tenho agora como conhecer
a tabela verdade. Coloquem duas para mim, por favor, lá para eles. E isso, baixa o som. Tá bom, tá bom. Tem como aumentar um pouquinho essa tabela verdade? Não. Essa tabela 1, tem como se aumentar? Não, a outra, a de baixo, a de cima. Isso, essa daí. Tem como aumentar um pouquinho? Aí, tá bom. Então, olha só. Essa daí que vocês estão vendo é a tabela verdade de todos os conectivos que você tem. Relembrando, para que eu saiba o valor lógico de uma proposição composta, eu preciso de duas coisas. Eu preciso, uma, saber o valor lógico dessas proposições simples. No nosso caso, A e B. As duas primeiras colunas A e B me dão o valor da proposição simples. Se vocês olharem, não existe combinação de verdadeiro e falso que não estejam aí. Ou eu tenho duas verdadeiras, ou eu tenho duas falsas, ou a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, ou a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. Tá? Além disso, além de saber o valor lógico das minhas proposições simples, eu preciso ver o que é que o conectivo faz com essa verdade, com esse falso, com esse verdadeiro, com esse falso. Por exemplo, se a gente disser assim, ó, do jeito que está aqui, ó, o gato late ou o cão mia. A primeira proposição é falsa. A segunda proposição é falsa. No ou, que é a nossa quarta coluna, falso ou falso me dará o que, meu povo? Falso também. Falso também. Todo mundo encontrou aí? Está todo mundo acompanhando direitinho na tabela? Vamos fazer alguns exemplos aqui para vocês. Olhando para essa proposição composta. Primeiro, qual é o conectivo que eu tenho? Qual é o conectivo que eu tenho? Eu tenho uma condicional. Eu tenho uma condicional. Tá certo? Vamos imaginar aqui. Bom, 4 é par. Isso é verdadeiro ou é falso, pessoal? Verdadeiro. Se então 5 é igual a 0? Falso. Procuremos então na tabela verdade da condicional a linha que eu tenho, a primeira proposição verdadeira e a segunda proposição falsa. Qual é o valor lógico dela? Falso. Muito bem, ela é falsa. É o que nós chamamos de Vera Fischer. A Vera Fischer é falsa. Nada contra a pobre da Vera Fischer, por favor. Tá? Mas é apenas um mnemônico aí do pessoal. Tá? Vamos ver mais. Pessoal, nós estamos falando de que conectivo? Conectivo E, que é a nossa conjunção. Na conjunção, vamos pensar um pouquinho. Olhem para a tabela verdade da conjunção. Quando é que na conjunção será verdadeira? Quando as duas forem verdadeiras. Se não, isso vai ser falso. Então, imaginemos. 4 ao quadrado é diferente de 16, isso é verdadeiro ou falso? Falso. E 3 mais 1 é igual a 4? Verdadeiro. Isso é uma conta difícil, podem ficar acompanhando também pela calculadora aí, se vocês quiserem, tá? Falso e verdadeiro? Falso. É só assim, dessa maneira, que eu defino, que eu encontro o valor lógico de uma proposição composta. Tá certo? Quando eu tenho o quê? Quando eu tenho o valor lógico das minhas duas proposições simples, e eu vejo o que é que o conectivo faz com elas. Através dessa tabela, da tabela 1, da tabela verdade, é a forma que vocês terão para encontrar a resposta das questões. Puxa um pouquinho para cima, vamos ver um exemplo aí. E aí, pode deixar... Isso. Considere, pode diminuir agora, não precisa mais daquela tabela não. Considere as proposições abaixo. P. Afrânio estuda. Q. Bernadette vai ao cinema. R.
Carol não estuda. Admitindo que essas três proposições são verdadeiras, qual das seguintes afirmações é falsa? Então, fica de olho aí no monitor, na questão, e vão acompanhando pela tabela verdade de vocês. Me ajudem aí, só para a gente fazer um resuminho aqui. Quem é a proposição P? Afrânio estuda. Ele disse que essa proposição é uma proposição verdadeira. O que mais que ele falou? O que? Ele falou de que? É Bernadette. Isso também vai ser verdadeiro. E por último, Carol não estuda. Cuidado. Cuidado com esse não aí, ó. Vamos deixar ele marcadinho aqui para a gente ficar bem atento a ele. Isso também é verdadeiro. Vamos analisar cada uma das alternativas. Pessoal, olhando para a alternativa A, qual é o conectivo que eu tenho? Ou. Então, eu vou deixar aqui, ó, é um ou. Pergunto a vocês, se a proposição P é Afrânio estuda, Afrânio não estuda é o quê? Negação de P, não é não? Negação de P. Carol não estuda. Carol não estuda é o quê? R. Pronto. Vamos agora, depois de simbolizar essa situação, vamos estudar o valor lógico dela. Bom, se P é verdadeiro, ou seja, Afrânio estuda é verdadeiro, Afrânio não estuda é o quê? Falso. Ou R. R é Carol não estuda. Carol não estuda é verdadeiro. Beleza? Olhando na tabela verdade de vocês, falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Nós iremos olhar a terceira linha na minha tabela verdade e procurar a coluna do ou. A terceira linha é primeira proposição falsa, segunda verdadeira. E a gente procurando na do ou, vai dar verdadeiro. Vamos lá, me ajudem aí. Proposição B, eu tenho o quê? Eu tenho uma condicional, um se então. Joia, um se então, está aqui o se então. Beleza. Primeira parte da minha condicional. Afrânio não estuda. Afrânio não estuda é o quê? Negação de P. Então, Bernadette vai ao cinema. Bernadette vai ao cinema é que? Vamos ver. Se P é verdadeiro, negação de P é o quê? Falso. Se então, que vai ser verdadeiro. Vamos olhar então a mesma terceira linha, só que agora utilizando a condicional. Falso, se então, verdadeiro vai ser verdadeiro. A alternativa C, eu tenho uma conjunção, não é isso? Conectivo I, conjunção. Bernadette vai ao cinema, que? Carol não estuda, R. Quanto é o valor de quê? Verdadeiro. Quanto é o valor de R? Verdadeiro. Olhando a primeira linha e olhando o conectivo E, olhando a conjunção, V e V me dará o quê? Verdadeiro. A D já é um pouquinho maior. A D eu tenho, quantas proposições simples eu tenho na D, meu povo? Tenho três proposições. Eu tenho Bernadette vai ao cinema, eu tenho Afrânio estuda e eu tenho Carol estuda. Pessoal, num caso como esse, quais são os conectivos que eu tenho? Eu tenho que ter pelo menos 2. Se eu tenho 3 proposições simples, eu tenho que ter pelo menos 2 conectivos. Eu tenho uma condicional e tenho uma disjunção. Legal. Nessa situação,
O fortão, o grandão é a condicional. É ele que vai mandar em cima dos outros. Tá? Então eu vou botar aqui a condicional. E na segunda parte da condicional eu vou botar um ou. Vamos lá. Bernadette vai ao cinema é que. Depois, a Frânio estuda. A Frânio estuda é P. Ou Carol estuda. O R é Carol não estuda. Logo, aqui vai ficar quem? Negação de R. Beleza? Então, olha a ideia que nós precisamos ter. Primeiro eu vou fazer o estudo dessa disjunção. Depois eu vou utilizar a minha condicional. Vamos olhando para cá. Quanto é o valor de P, meu povo? Verdadeiro. Quanto R é verdadeiro e negação de R vai ser falso. No ou. O meu Q vai ser verdadeiro. Se então, vamos pensar agora. Olhando a tabela verdade do ou. V ou F me dará verdadeiro. E agora, olhando a tabela verdade da condicional, V se então V me dará verdade também. Vamos torcer para ser a última, né? Porque senão o negócio complica. A alternativa é, eu tenho novamente 3 proposições simples. Dessa vez eu tenho uma condicional e tenho uma conjunção. Carol não estuda é R. A Frânio estuda é P. E Bernadette não vai ao cinema é negação de quê? Mesmo estudo, vamos lá. O meu P, o Afrânio estuda, vai ser verdadeiro. E o negação de quê? Bom, se a Bernadette vai ao cinema é verdadeiro, quando ela não vai, vai ser o quê? Falso. Aí eu vejo, o valor de R é verdadeiro, se então. Vejamos, no I, quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, o meu valor lógico é falso. E agora, olhando a condicional, quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, o meu valor lógico é? E é isso que ele me pede. Ele me pede qual delas é a falsa, portanto, o gabarito é letra E. Pessoal, proposições compostas, elas podem trazer situações de equivalências. Como assim? Muitas vezes o elaborador, ele te dá uma proposição e pergunta o seguinte, bom, se eu te der essa proposição, será que você pode me dizer uma outra proposição equivalente a essa? É o que nós chamamos de equivalência de proposição. A mais comum que eu tenho é a equivalência da condicional. É a mais comum, é a que mais aparece nos concursos, é a equivalência da condicional. Para isso, nós temos 2 regras para vocês, para facilitar a vida de quem tem, de quando aparece uma questão relacionada à equivalência de condicional. Se eu tenho uma proposição A, se então B, deixa eu ver só como é que está a minha tabela, está como P, né? P, deixa eu botar P mesmo aqui que fica melhor.
Se eu tenho uma proposição composta, condicional, P se então Q, eu posso utilizar dois métodos e encontrar duas proposições equivalentes a elas. O conceito de proposição equivalente é algo bem simples. Duas proposições equivalentes, elas são equivalentes quando suas tabelas verdades forem iguais. Porém, na hora da prova, a gente pode não ter tempo de fazer tabela verdade para todo mundo. Você já imaginou? A questão te dá uma proposição, te dá mais 5 alternativas para você encontrar uma equivalência. E aí, você pode perder muito tempo tentando encontrar uma proposição equivalente através da tabela verdade. O que é que a gente faz? A gente cria regras para facilitar essa vida. A primeira regra, que eu gosto de chamar, é o inverte e nega. É o inverte e nega. Como é que a gente vai fazer com o inverte e nega? Pronto, até logo, tchau. Nós vamos pegar a condicional e encontrar uma outra condicional. O inverte e nega só vale para condicional a outra condicional. Aí eu faço assim, eu vou inverter. Quem está na segunda parte, vem para a primeira. Quem está na primeira, vem para a segunda. E nego. Ou seja, a proposição era que, virou negação de que. A proposição era P, virou negação de P. Essas duas proposições são equivalentes. Digamos que eu tenho uma proposição assim. Se estudo, então passo. É uma condicional, correto? Condicional. Como é que eu encontro uma proposição equivalente a essa? Pronto, vamos pensar o seguinte. Eu vou transformar uma condicional em uma outra condicional. Então, eu vou botar um se aqui e um então aqui. O que é que eu vou ter que fazer com as proposições? Inverter e negar. Eu vou pegar a segunda, passo. Vou trazer para a primeira, negando. Fica, não passo. Então, vou pegar a primeira, jogar na segunda parte, negando. Ou seja, não estudo. Essas duas proposições, se estudo, então passo, e se não passo, então não estudo, são equivalentes. Por quê? Porque se você fizer a tabela verdade das duas, os valores lógicos vão dar iguais. Existe uma outra forma também da gente encontrar uma outra proposição equivalente à condicional. É a troca pelo ou. É a troca pelo ou. Eu vou pegar, negar a primeira proposição e vou manter do jeito que está a segunda proposição. Vamos ver como é que fica? Vou pegar a primeira proposição P. Vou fazer o quê? Negar. Vou pegar a segunda proposição Q e manter do jeito que ela está. E no lugar do se então eu vou colocar quem? Um ou. Logo, se a gente tiver como base esta primeira proposição, se estudo então passo, como é que vai ficar a minha segunda regra? Primeiro, no lugar do se então eu vou trocar pelo ou. Vou pegar a primeira proposição, estudo, vou fazer o quê? Negar. Não estudo. Vou pegar a segunda proposição e manter do jeito que está. Passo. Não estudo ou passo. Essas três proposições compostas são equivalentes.
Vamos dar uma olhada na questão de número 2, certo? Que é uma pegadinha do ser mal, mas o primeiro passo numa situação como essa vai ser tentar na equivalência. Vamos dar uma lida. Admita que é verdadeira a proposição. Se Gabriela é bonita, então será eleita. Nesse caso, também será verdadeira a proposição. Pessoal, se a gente pegasse essa proposição e utilizasse os conceitos de equivalência, vamos ver como é que fica? Eu tenho uma proposição composta condicional, não é mesmo? Eu tenho a primeira parte, que nós podemos chamar de antecedente, de Gabriela é bonita. Eu tenho a segunda parte, que ela será eleita, ou seja, Gabriela será eleita. E junto às duas com uma condicional. Pessoal, se eu quiser utilizar o primeiro método, o inverte nega, como é que vai ficar a nossa proposição? Bom, primeiro eu vou transformar de uma condicional para outra condicional. Vou botar aqui um se então. Depois o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a segunda parte, jogar na primeira, negando. Gabriela não será eleita. Depois, vou pegar a primeira parte, jogar na segunda, negando. Então, Gabriela não é bonita. Se eu tentar fazer pelo segundo método, meu povo, como é que vai ficar isso? Bom, pelo segundo método, PH, você vai trocar pelo ou. Perfeito. Vou pegar a primeira parte, Gabriela é bonita, e vou negar. Gabriela não é bonita. Depois, vou pegar a segunda parte e vou manter, vou deixar do jeito que ele está. Gabriela será eleita. Ok? Se nós olharmos para a questão, nós veremos que nenhuma das alternativas se encaixa em nenhuma das duas. O caminho mais óbvio nosso sempre vai ser fazer a equivalência da condicional. Só que aí, como eu falei, o ser mal jogou um pouquinho de interpretação lógica para essa questão. Vamos ler novamente? Ele diz que essa proposição vai ser verdadeira. Não é isso mesmo? Pessoal, quando é que no se então vai ser verdadeiro? Consultem, por favor, a tabela verdade de vocês. Quando as duas forem verdadeiras, não é isso? V se então V. Quando as duas forem falsas, F se então F. Quando a primeira for falsa e a segunda verdadeira. Ou seja, a única coisa que não vai ser verdade é o quê? Se a primeira for verdadeira, ou seja, se a Gabriela for bonita, mas ela não for eleita. Isso não pode acontecer. Se a Gabriela for bonita e não for eleita, isso dá problema. Porém, pergunto a vocês, a Gabriela pode ser feia? Pode. Se a Gabriela for feia, ela pode ser eleita? Pode. Porque o F, se então V, é igual a V. E é exatamente o que ele diz
no item C. Gabriela pode ser eleita mesmo sendo feia. Ou seja, a primeira parte será falsa e a segunda parte será verdadeira e a minha proposição continuará verdadeira. Isso é que o ser mal faz. Aí você tem uma condicional. E para que elas sejam iguais, tem que bater aqui. Se Gabriela não é bonita, então Gabriela não será eleita, não. Para ser uma equivalência, teria que ser com essa situação. Se Gabriela não será eleita, então ela não é bonita. Oi. Não, exatamente. A proposição ela vai ser, eu estou afirmando, eu estou declarando alguma coisa, não entendi. Sim, sim. O caminho normal, por isso que no começo eu tinha falado a história da interpretação lógica. O caminho normal, e que nós vamos ver daqui a pouco, é esse. Por isso que nós fizemos essa. A análise primeira, numa questão de condicional, é jogar em cima das suas equivalências. Não tivemos resposta. Vamos anular a questão? Não. Vamos fazer uma interpretação lógica. Por isso que a gente chegou no gabarito da letra C. Melhorou? Ó, sobe um pouquinho a terceira aí. Para ver se a gente consegue mostrar como é que ela aparece com mais frequência. Vamos ler a questão. De acordo com um novo projeto implantado pelo setor de informática de um banco, sempre que o sistema integrado principal cair, o sistema auxiliar estará pronto para entrar em funcionamento. Considerando que essa informação seja correta, pode-se concluir que necessariamente. Pessoal, dentro desse texto inicial, eu tenho uma proposição? Eu tenho uma proposição. Ela é uma proposição simples ou composta? Eu tenho uma proposição composta. Agora, na nossa interpretação lógica, à primeira vista, nós não estamos vendo nenhum conectivo. Não tem i, não tem ou, não tem se então. Mas na nossa interpretação lógica, na hora que a gente diz, sempre que o sistema integrado principal cair, o sistema auxiliar estará pronto para entrar em funcionamento, a ideia seria, se o sistema integrado principal cair, então, o que é que vai me acontecer? O sistema auxiliar estará pronto para entrar em funcionamento. Ou seja, ele mascarou a nossa condicional através da palavrinha sempre. A nossa tradução, a nossa interpretação lógica seria, se o sistema principal integrado cair, aliás, se o sistema integrado principal cair, então o sistema auxiliar estará pronto para entrar em funcionamento. Ele diz que essa informação é correta e pede uma conclusão acima dessa. Ele está pedindo o quê? Uma equivalência dessa condicional. Vamos ver como é que fica a nossa equivalência. Pensando dessa maneira, eu tenho um cientão e eu quero encontrar um outro cientão. O que é que eu vou ter que fazer? Vou pegar a segunda parte, jogar na primeira, negando. Ou seja, se o sistema auxiliar não estiver pronto para entrar em funcionamento, vou pegar a primeira parte e jogar na segunda, negando. Ou seja, o sistema
o que é o I? Integrado? Hein? Integrado principal não caiu. Vamos de novo agora que eu estava sem o texto. Peguei a segunda parte, joguei na primeira, negando. Ou seja, se o sistema auxiliar não estiver pronto para entrar em funcionamento, vou pegar a primeira parte, jogar na segunda. Então, o sistema integrado principal não caiu. E é exatamente como está escrito aí no item D. Se o sistema auxiliar não estiver pronto para entrar em funcionamento, então o sistema integrado principal não terá caído. Por desencargo de consciência, meu povo, e para treinar a regra da equivalência, se eu quisesse trocar este se então por um ou, como é que ficaria? Vou negar a primeira, manter a segunda e trocar o se então pelo ou. Ou seja, o sistema integrado principal não caiu ou o sistema auxiliar estará pronto para entrar em funcionamento. Por desencargo, eu vou negar a primeira, o sistema integrado principal não caiu, ou o sistema auxiliar estará pronto para entrar em funcionamento. Vamos dar uma olhada na 4. Leia os avisos 1 e 2 colocados em um dos setores de uma fábrica. Prezado funcionário, se você não realizou o curso específico, então não poderá operar a máquina M. Prezado funcionário, se você realizou o curso específico, então poderá operar a máquina M. Antes da gente continuar, pessoal, deixa eu dar uma de ser mal. O aviso 1 e o aviso 2 falam a mesma coisa, sim ou não? Sim ou não? O que é que vocês acham? Falam a mesma coisa? Pela nossa regra de equivalência, não. Vamos ler a primeira. Se você não realizou o curso específico, então não pode operar a máquina M. Para que isso seja equivalente, o que é que eu preciso fazer? Um inverte e nega. Eu vou pegar a segunda parte, jogar na primeira, negando. Vou pegar a primeira, jogar na segunda, negando. Ficaria, se você pode operar a máquina M, então você realizou o curso específico. Muito cuidado com essa situação de equivalência. Às vezes a nossa leitura pode nos trair. Se nós formos no cerne da questão, na parte de equivalência de condicional, isso não vai ser. Vamos exemplificar. Eu tenho uma condicional que me diz, se você não realizou o curso específico, então não pode operar a máquina M. Para que eu diga que essa proposição é equivalente, o que é que eu preciso fazer? Vou fazer o inverte e nega. Vou pegar a primeira parte, desculpem, a segunda parte, trazer para a primeira, negando. Vou pegar a primeira parte, levar para a segunda, negando. Para que essas duas digam a mesma coisa, eu teria que dizer, se você pode operar a máquina M, então é porque você realizou o curso específico. Ok?
Continuando agora nessa brincadeirinha, Paulo, funcionário desse setor, realizou o curso específico, mas foi proibido por seu supervisor de operar a máquina M. A decisão do supervisor opõe-se a qual dos avisos, ou não se opõe, ou se opõe aos dois. O aviso 2 na nossa questão de número 4. Você não está entendendo esse pessoal fica rindo, hein, Pedro? Vamos dar uma olhada novamente, pela primeira vez na nossa questão de número 4. Diz o seguinte: leia os avisos 1 e 2 colocados em um dos setores de uma fábrica. Aviso 1. Prezado funcionário, se você não realizou o curso específico, então não pode operar a máquina M. Aviso 2. Prezado funcionário, se você realizou o curso específico, então pode operar a máquina M. Se a gente pensar aqui, que o nosso aviso 1 tem escrito o seguinte: se você não realizou o curso específico, então você não pode operar a máquina M. O meu aviso 2 diz que se você realizou esse curso específico, então você pode operar a máquina M. Perguntando a vocês, será que esses dois avisos falam a mesma coisa? Não, eles não falam a mesma coisa, por mais que fique gostosinho da gente ouvir, mas eles não falam a mesma coisa. Por quê? Porque eles não são equivalentes. Para que eu tenha, por exemplo, uma equivalência do aviso 1, eu vou ter que fazer o quê? O inverte nega. Eu vou pegar a primeira parte, trazer para a segunda negando. Vou pegar a primeira parte e levar para a segunda negando. Ou seja, se você operou, aliás, se você pode operar a máquina M, então você fez o curso específico. Do mesmo modo que o aviso 2 me gera também uma equivalência. Do mesmo jeito, eu tenho um se então, vou pegar a segunda parte, jogar na segunda, negando. Ou seja, se você não operou a máquina M, então vou pegar a primeira parte e jogar na segunda, negando. Você não realizou o curso específico. Continuando, Paulo, lindo e maravilhoso, 40 anos, corpinho de 39, funcionário desse setor, realizou o curso específico, ou seja, ele está dizendo que o VRCE, isso vai ser verdadeiro, correto? Mas ele foi proibido de operar a máquina M, ou seja, o OM vai ser o quê? Falso. Ele operou a máquina M? Não, ele não operou a máquina M. Com base nessa decisão do supervisor, dele não operar a máquina M, o que foi que aconteceu? Será que ele se opôs a algum desses avisos? Vamos ver. VRCE é verdadeiro. Logo, a negação disso aqui vai ser falso. OM é falso. A negação de falso vai ser verdadeiro. Logo, meu povo, no aviso 1, falso, se então verdadeiro, será o quê? Verdadeiro, ou seja, ele não descumpriu. O supervisor não descumpriu o aviso 1. Por quê? Porque o aviso 1 está verdadeiro. Vamos ver o aviso 2. VRCE é verdadeiro. OM é falso. Pessoal, ajuda aí. Vê se então F será falso. Opa, aqui ele descumpriu.
Por quê? Porque se o cara realizou o curso específico, então ele pode operar a máquina. Como ele não operou, ele descumpriu. Esta proposição, o aviso 2, é uma proposição falsa. Por isso, o supervisor descumpriu apenas o aviso 2 e não o aviso 1. Peço a vocês, pelo amor dos meus filhinhos, na hora da prova, façam análise com base nas proposições. Muitas vezes já peguei vários exemplos de alunos que lêem e dizem, professor, isso aqui está tão bonitinho. Então esqueçam o bonitinho e o feinho da prova e façam uma análise baseado no valor lógico dessas proposições. Meu amigo Pedro, por favor, voltando para a tabela de número 2. Olha, desculpa, tabela de número 3, você acabou de passar. Aí. Essa tabela, pessoal, já contém algumas informações que vocês conhecem, que podem ajudar a vocês a encontrar, vai ajudar vocês a encontrar a equivalência e o que nós iremos falar agora, a negação das proposições. Nesta tabela, ela se encontra com todas as regras que você precisa saber relacionadas à proposição. Por exemplo, se vocês olharem na primeira coluna lá embaixo, você tem o cientão, não tem o cientão? A ideia dessa tabela é o seguinte, eu tenho a coluna de, onde eu tenho o conectivo i, o conectivo ou e o conectivo cientão, e eu tenho lá em cima a primeira linha ou para, também da mesma maneira, i, ou e cientão. Então a ideia é que, no cruzamento dessas informações do de e do para, você veja qual é a regra que você vai usar. Por exemplo, sobe um pouquinho, por favor, Pedro, para deixar só a linha do cientão. Aí, tá bom. Se eu quiser do cientão para o cientão, meu povo, qual é a regra que eu utilizo? O inverte e nega. Não está ali? O inverte e nega. O cientão para o cientão, eu tenho o inverte e nega. Então, a equivalência da condicional está aí. Do cientão para o ou, ele também está me dizendo, nega a primeira e mantém a segunda. A regra também vai estar aí. PH, o que de acha tanto desse N e desse A que está aparecendo aí? Vou mostrar para vocês agora. Que nem sempre a questão me pede uma equivalência. Ela pode pedir, por exemplo, a negação de uma proposição. Ela pode pedir a negação de proposições. O que é a negação de proposição? Pessoal, nada mais é do que um tipo específico de equivalência. E PH agora complicou. Negação é equivalente, sim. Duas proposições, essas duas proposições serão equivalentes. Com um detalhe, uma delas sempre estará na negação. Eu vou negar uma proposição conjunção, eu vou negar uma proposição disjunção e eu vou negar uma proposição condicional. PH, e quando é que a gente vai saber que a gente vai utilizar a equivalência ou a negação? Quando ele falar. Passa rapidinho aí, só para dar o exemplo, no exemplo 5, por favor. Ali embaixo, mais para baixo. Aí, isso, nessa sequência aí, pode ir, ó. Olha o que ele fala a questão aí. A negação. Pronto, vamos ter que usar a negação. Mas sempre vai aparecer assim, PH? Nem sempre vai aparecer assim. Vamos dar uma lida rapidinho só no CAPT. Gostou do CAPT? Estou quase um advogado, né? No inicial do exemplo 6, um vereador afirmou que no último ano compareceu a todas as sessões da Câmara e não empregou parentes em seu gabinete.
para que essa afirmação seja falsa, ou seja, ele quer que isso seja falsa. Na hora que eu nego isso aí, eu transformo a proposição em verdadeira. Essa questão está me pedindo uma negação também. Passa para a próxima aí, por favor. Ao ser questionado por seus alunos sobre a justiça da avaliação final do seu curso, um professor fez a seguinte afirmação: não é verdade. O que não é verdade? Uma negação. Negação de todos os alunos que estudaram foram reprovados. Vocês estão vendo 3 questões totalmente diferentes, com enunciados diferentes, mas que falam a mesma coisa. Pedem a negação de uma determinada proposição. Eu posso utilizar o não é verdade. Baixa um pouquinho aí. Não, por outro lado, para cima, desculpe. Eu posso trabalhar com o próprio termo negação, e eu posso dizer que uma proposição vai ser falsa e irei encontrar uma proposição verdadeira. Todas elas trabalham com a negação de proposições. Vamos para cá. Tem regrazinhas. Depois a gente vai olhar lá na tabela. Essas regrazinhas estão lá na tabela e eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês. Pessoal, o i e o ou andam muito coladinhos. Eles são muito parecidos, diríamos assim. Se você olhar a tabela verdade do i, você vai ver que só será verdade quando ambas forem verdadeiras. No ou, só será falso quando ambas forem falsas. Então, são bem parecidos. E até para isso, aqui na regra da negação, eles são muito parecidos. A regra é quase igual a deles. Para que eu encontre a negação dessas duas proposições, eu preciso negar as duas. Eu vou negar cada uma das proposições simples. Depois eu pergunto, é um i? É um i. Eu troco pelo ou. Ou então eu pergunto, é um ou? É um ou. Então eu troco pelo i. Essa é a regra da negação da conjunção ou da negação da disjunção. Logo, eu vou ter, vamos me ajudar aí? Quem é a primeira proposição? A. O que é que eu tenho que fazer? Negar. Negação de A. Quem é a minha segunda proposição? B. Vai ficar como? Negação de B. Olho para cá. É um I? É. O que é que eu faço? Eu troco pelo ou. Do mesmo modo, se eu tiver a negação do ou, eu vou negar a primeira, eu vou negar a segunda, e no lugar do ou, eu vou botar um i. Ok? Ajudando vocês. Meu amigo, me empresta o mouse agora, que agora eu vou ser o monitor desta aula aqui. Olhem para lá. Está gravando lá, a tela está aquela lá, né? Obrigado. Olhem para a tabela agora. Aonde, PH? Aqui, pronto. Toda vida que você tiver um azinho, quer dizer que esta proposição está na afirmação. Quando você tiver um N, ele vai estar na negação. Então, vamos procurar a negação do E. Quem é a negação do E para o OU? Bom, a negação do E para o OU vai estar aqui, ó. Ou seja, quando eu negar o E, o OU tem que estar na afirmação. E qual é a regra que eu irei fazer? Negar a primeira, negar a segunda. Vamos ver como é que está a negação do OU. Bom, está aqui o OU e eu vou negar o OU. Para eu negar o OU e encontrar um E, obrigado. Para eu negar o OU e encontrar um E, o E vai estar na minha afirmação. E o que é que eu preciso fazer? Negar a primeira e negar a segunda. Lindo e maravilhoso. Vamos aproveitar e já descobrir qual é a regra do cientão. Está aqui a regra do cientão. O cientão na negação vai gerar um E na afirmação. Fazendo que regra? Mantém a primeira e nega a segunda. Olha aqui como é que vai ficar. Pronto, traz aqui, bota em duas, por favor, Pedrão. Ó. Mantém a primeira, A.
nega a segunda, negação de B. Se vocês conseguirem compreender e praticar, principalmente, olhando por essa tabela, certo? Única e exclusiva, ninguém tem isso aí, ninguém, só os alunos do PH tem isso aí. Estou mentindo, minha amiga? Estou mentindo? Olha o que ela está pensando. Estou mentindo? Cutuca ela aí. Estou mentindo? Estou mentindo? Estou não. Tá, ela acaba na sua disse, não, está mentindo não. Tá certo? Então não tem perigo. Agora, requer prática. Prática para quê? Para que vocês conheçam essas regras. Façamos o seguinte, olhem para a tabela e, Pedrão, coloca, por favor, na minha questão de número 5 aí, por favor. Vocês olham para a tabela e, Pedrão tem que voltar o mouse, né, Pedrão? Pronto, olhando para ela, vamos imaginar, estou na hora da prova. Questão de número 5 da prova me diz, a negação da afirmação é, estou com saúde e sou feliz. Primeira pergunta, estou lá na prova, bom, ele está me pedindo a negação. Dessa proposição composta, qual é o conectivo? É um E. Então ele quer a negação do E. Quem é a negação do E? Aí fica aquela nuvenzinha aqui assim. Aí você diz o quê? Nega a primeira, nega a segunda e troca o I pelo OU. Beleza, lembrei. Nega a primeira, nega a segunda e troca o I pelo U. Quem é a primeira? Estou com saúde. Fica como? Não estou com saúde. Quem é minha segunda proposição? Sou feliz. Então, não sou feliz. E no lugar do I eu vou botar quem? O OU. Vou juntar tudo agora. Não estou com saúde ou não sou feliz. Acabou-se. Aí você diz, não, ele não está, mas eu estou feliz que eu acertei a questão. Pronto, é só isso que precisa. Só isso que precisa. Beleza, pessoal? Tranquilidade total. Estamos bem legais. Acabou, né, professor? Não, acabou ainda não. Falta uma tabela ainda para mostrar para vocês. Pessoal, nós vimos aqui, até agora, proposições que tem conectivos, não é isso? Nós vimos proposição com se, então, com ou, com o if, vimos um monte de proposição. Porém, existem algumas proposições que não aparecem conectivos, mas elas não deixam de ser proposições. São proposições um pouco diferentes, é o que nós chamamos da lógica de primeira ordem. Nós estávamos estudando até agora a lógica sentencial, proposicional, falam de proposições, tá? E agora nós vamos ver algumas proposições onde eu utilizo alguns termos bem específicos. O todo, o algum não e o nenhum. Eu posso ter proposições também sem utilizar o conectivo, mas utilizando esses termos. Por exemplo, todas as cadeiras dessa sala são azuis, isso é uma proposição. Algumas pessoas dessa sala são sofredores, que nem o nosso amigo aqui, torcedor do São Paulo. Nenhuma pessoa dessa sala vai deixar de passar num concurso. Gostou? Aí. Ou seja, todos esses exemplos que eu dei são exemplos de proposições. Usei conectivo? Sim ou não? Não. Usei os meus termos. Todo, algum não e o nenhum. E, logicamente, como ser mal não perdoa, se elas são proposições, elas terão também equivalências e negações. E é lógico que o ser mal, sabendo disso, vai cobrar isso na nossa prova também. Coloca agora, por favor, Pedrão, a tabela de número 2. A tabela de número 2 nos ajudará neste trabalho da negação e da equivalência dessas proposições. Notem, eu tenho a primeira coluna com os termos todo, nenhum, algum e algum não. Tem um exemplo, todos eles são verdadeiros, todo Paulo é bonito, nenhum Paulo é feio.
algum Paulo é modesto e algum Paulo não mente. Perfeito, perfeito. Tá? E eu tenho duas colunas de equivalência e negação. Se a gente pensar um pouquinho, e aí a gente consegue facilmente encontrar essa ideia, encontrar tanto a equivalência quanto a negação de proposições. No caso do todo, será que eu dissesse assim para vocês, pessoal, todas as cadeiras dessa sala são azuis, certo? E eu dissesse assim, nenhuma cadeira dessa sala não é azul. Será que eu estou falando a mesma coisa? Falo exatamente a mesma coisa. Todas elas são azuis e nenhuma cadeira não é azul. Ou seja, toda vez que vocês tiverem uma proposição com um todo, a sua equivalência, por favor, grifem aí, é o nenhum não. O que está em caps lock, em maiúsculas, quase não sai. Pronto. A equivalência do todo é o nenhum não. Como a negação, a equivalência do nenhum é quem? É o todo não. Nenhuma cadeira dessa sala é vermelha. Não é isso mesmo? Tem nenhuma vermelha aí atrás não, né? Ou seja, todas as cadeiras não são vermelhas. Tá? Nesse espaço em branco, para o algum e para o algum não, certo que vocês têm, vocês vão preencher o seguinte, sinônimos. Não é que eles vão cobrar equivalência do algum e do algum não. Não. Só que em alguns casos, ao invés de ele utilizar o termo algum ou algum não, ele utiliza como, por exemplo, o existe. Por exemplo, algum Paulo é modesto. Ele pode dizer muito bem, existe Paulo modestos. Ou ele pode dizer, há pelo menos um Paulo modesto. Ou até mesmo, eu tenho algum Paulo não mente, ele pode dizer o seguinte, existe Paulo que não mente. Ele nunca vai te pedir a equivalência, mas ele pode trocar o termo algum ou algum não com alguns dos nossos termos. Existe ou existem, ou pelo menos um, ou há pelo menos um, utilizando ou não o nosso modificador não. Quando aparecer isso, nós vamos saber que ele está falando de quem? Do algum e do algum não. Ok? Da última coluna, que é o que normalmente aparece bem mais nos nossos concursos, é a negação desses termos. E aí, eu, lógico, sou muito amigo de vocês, vou dar uma dica bem tranquilazinha, porque se você souber, na hora da prova, um deles, você sabe os outros 4. Sim, leve um, a promoção é leve um e pague um e leve 2, o meu não. Pague um e leve 4 de uma vez. Pense no seguinte, presta atenção, vocês vão me ajudar agora. Todas as cadeiras são azuis, não é isso aqui nessa sala? Quando é que isso não vai ser verdade? Quando pelo menos uma, quando alguma não for azul. Deixa de ser verdade, não? Se eu digo que todas as cadeiras são azuis e vem ali um gaiato ali e traz uma cadeira vermelha, pelo menos uma, alguma cadeira que não é azul, logo, isso deixa de ser verdade. Logo, a negação do todo é quem? O algum não. Já grifa aí, ó. A negação do todo é o algum não. Ou seja, vocês descobriram um e vão ganhar mais 3 de graça. Meu povo, quem é a negação do todo? Algum não. Logo, quem é a negação do algum não? Todo. Pronto, já ganharam duas. A negação do todo é o algum não. A negação do algum não é o todo. Perfeito. Agora as outras duas, de grátis. Quem é que está sobrando? O nenhum e o algum. Um é do outro. Acabou-se. A negação do nenhum é o algum. A negação do algum é o nenhum. E acabou a brincadeira. Ficou fácil. Chega a abrir um sorriso. Sorriso, de graça. É ótimo quando você tem promoção, né? Pegue um e leve 4. PH é assim. PH é assim. Acabou-se. Meu povo, sabendo essa regra, não tem perigo de errar uma questão na hora da prova. Não tem perigo. Querem ver? Antes da gente responder a
6. Vamos responder a 7. Ela é um pouquinho mais fácil. Olha só. Ao ser questionado por seus alunos sobre a justiça da avaliação final de seu... Perdão. Ao ser questionado sobre seus alunos sobre a justiça da avaliação final de seu curso, um professor fez a seguinte afirmação: não é verdade que todos os alunos que estudaram foram reprovados. Considerando verdadeira a afirmação do professor, pode-se concluir corretamente que, olha a nossa interpretação aqui. O professor fez a seguinte afirmação: não é verdade, me dá a ideia de quê? De negação. Ele vai querer a negação de quem? Da minha proposição. Qual é a minha proposição? Todos os alunos que estudaram foram reprovados. Não é isso mesmo? Ele está me pedindo, olha o cucuruto pensando na hora da prova, ele está me pedindo a negação de quem? Do todo. Meu povo, quem é a negação do todo? Algum não. Pega o algum não, joga aqui e substitui. Vai ficar o quê? Algum aluno que estudou não foi reprovado. Vamos colocar? A negação vai ser, no lugar do todo, eu vou botar o algum, não, e vou colocar a frase: algum aluno que estudou, não foi reprovado. Logo, qual é o gabarito? Letra A. Mas pessoal, não tem o algum não aí não. Mas ele tem quem? O pelo menos um. E nós sabemos que o pelo menos um nos leva a entender que também será o algum. Algum aluno que estudou não foi reprovado. Ou pelo menos um aluno que estudou não foi reprovado. Lindo e maravilhoso, ó. Mais um para a cachola. Pode dizer. Alguém? Onde? Quem é que está fazendo ventríloco? Ah, tá. Pode dizer. Por que não pode ser a letra C? Pelo menos o aluno que não estudou foi reprovado. A ideia é, todos os alunos que estudaram é reprovado. Ou seja, a primeira parte aconteceu, mas a segunda não. Todos os alunos estudaram e um deles não foi reprovado. Melhorou? Ok? Baixa aí agora, vamos ver a 6. Um vereador afirmou que no último ano compareceu a todas as sessões da Câmara Municipal e não empregou parentes em seu gabinete. Para que essa afirmação seja falsa, é necessário que no último ano esse vereador... Lembra que eu falei para vocês lá no início da aula, falando de pitadas de interpretação lógica? Vamos começar com essas pitadas. Bom, ele está dizendo que essa afirmação é falsa. Eu quero encontrar alguma coisa verdadeira. Ou seja, eu vou precisar negar esta proposição. Eu vou negar esta proposição. Deixa eu fazer outra perguntinha aí que ele não quer calar. Essa proposição, o vereador compareceu a todas as sessões da Câmara e não empregou parentes em seu gabinete. Isso é uma proposição simples ou composta? Composta. Conectivo? Muito bem. Então, se a gente separar em duas proposições, eu vou ter que o vereador compareceu a todas as sessões da Câmara
empregou parentes em seu gabinete. Meu povo, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a negação de quem? Do E. Quem é a negação do E? Nega a primeira, nega a segunda e troca o I pelo OU. Lindo e maravilhoso. Vamos lá? Como é que eu nego a primeira? O vereador compareceu a todas as sessões. O vereador faltou a pelo menos uma. Ou seja, alguma sessão não foi comparecida por ele. Ou o vereador faltou a pelo menos uma sessão. Neguei a primeira. Vamos negar a segunda. Não empregou parentes. Fica como? Empregou parentes. Empregou parentes. E no lugar do I eu boto quem? O vereador faltou a pelo menos uma sessão ou empregou parentes. Gabarito? C, não? O vereador tenha faltado em pelo menos uma sessão da Câmara Municipal ou tenha empregado um parente em seu gabinete. Pessoal, olhem aí, deixa eu ver se tem um outro, tem bem bonitinha. Olhem aí a alternativa B. O que é que muda da B para C? O E, né? Por isso que é tão importante vocês trabalharem as questões na parte da proposição em si. Se a gente não consegue enxergar e vai apenas por uma leitura, e essa leitura pode passar despercebida, e se a gente não trabalha isso em termos de proposição, a gente nunca, ou ficaria bem mais difícil compreender, que na hora que eu faço a negação do I, eu tenho que chegar a um OU. Então, sigam exatamente as regras que vocês têm. Não tem perigo realmente de vocês errarem com as 3 tabelinhas. Vamos seguir? Vamos para 8 agora, né? Pessoal, até agora, e dessa parte que a gente está estudando é a parte que, mesmo ele cobrando pouco, mas ele cobra bem mais do que as outras, mas, já que a gente está fazendo uma revisão geral, a gente precisa tocar em mais alguns assuntos para vocês. No caso da questão número 8, é uma questão que trata de estruturas lógicas, tá certo? Qual é a ideia das estruturas lógicas? É que até esse momento, a gente tinha trabalhado com apenas uma proposição simples ou apenas uma proposição composta, negando-as, procurando proposições equivalentes e algo desse tipo, tentando encontrar o seu valor lógico. Tá? Nas questões de estruturas lógicas, normalmente aparecem mais de uma proposição composta, mais de uma proposição simples. Tá? Nesse momento, quando a gente for trabalhar com a parte de equivalência de proposição, desculpem, volta, que nós vamos falar na parte de estruturas lógicas. Na parte das estruturas lógicas, nós iremos trabalhar com o conceito agora de premissas. Tá? Até o momento que nós vimos essa última questão, são proposições, proposição simples e composta, proposição com todo, proposição bicondicional, condicional, ou e por aí vai. A partir do momento que eu trabalho com mais de uma proposição, dentro da mesma questão, nós vamos chamar de premissas. E o que é uma premissa? É um conceito bem simples. É toda e qualquer proposição, seja ela simples ou composta, em que
iremos assumir valor lógico verdadeiro. Essa é a nossa definição de premissas. Ou seja, agora a ideia é que nós vamos contar quantas premissas tem na nossa questão. E saber que todas elas serão verdadeiras. Ok? Ficou claro? Por exemplo, leiam vocês aí, eu vou ler aqui, vocês vão lendo baixinho aí. E a pergunta que eu quero nesse primeiro momento é que vocês contem para mim quantas premissas tem essa questão. Se chover, então o jogo será adiado. Se chover e ventar, então o jogo será cancelado. Sabe-se que choveu. Pessoal, quantas premissas eu tenho aí? Alguém ia falar alguma coisa diferente, mas alguém falou mais alto 3, e aí ia fazer um... Aí se calou. Todo mundo concorda com o 3? Todo mundo? Não concorda? Não? Quantas premissas eu tenho aí? 3? Pois 4. Opa, alguém apareceu. 4. Alguém falou, olha aí. Adoro intrigas. Vamos para o ringue, vamos nos debater aqui. Por favor, ainda mais, nada, vou falar das mulheres não, porque senão a esposa pode assistir esse vídeo e brigar comigo. Mas vamos lá. Para todos nós, e ajudem, vamos lá, falem o que vocês têm em mente, tá? Para a gente reforçar o conceito. Quem é a minha primeira premissa? Parou no se chover? Se chover, então o jogo será adiado. Lembrem-se, a minha premissa ela é toda. Eu não leio só se chover. Se chover, o que mais, cara pálida? Se chover, então o jogo será adiado. Esta premissa é formada por uma proposição condicional. E qual é o valor lógico dela que eu vou assumir? Verdadeiro. Ah, PH, o chove é verdadeiro? O jogo será adiado, será verdadeiro? Não. A premissa completa. Se chover, então o jogo será adiado. Essa é a minha premissa 1 e o valor lógico dela deve ser verdadeiro. Quem é minha premissa 2? Se chover e ventar, então o jogo será cancelado. É uma proposição composta, aliás, é uma premissa formada por proposição composta, onde eu tenho tanto uma condicional como uma conjunção. E o valor desta proposição será verdadeiro. Não, chover é verdadeiro, PH? Ventar é verdadeiro? Não. A proposição, a premissa será verdadeira. Se chover e ventar, então o jogo será cancelado. Quem é minha terceira? Tem terceira premissa aí? Tem? Esquece o sabe-se. Choveu. Choveu é uma premissa. Choveu é uma premissa também. Proposição simples ou composta? Simples. Pronto. Então, nessa questão, eu tenho 3 premissas nessa questão. 3 premissas nessa questão. Eu tenho, ó, premissa 1, premissa 2, premissa 3. Vamos tentar simbolizar, né, através de algumas letras, né, e os símbolos dos nossos conectivos, como é que vai ficar essa situação. A primeira, premissa 1, é uma condicional. Então eu vou escrever assim: se chover, então o jogo será adiado. A minha premissa 2 traz uma outra condicional. Só que eu tenho no meio do caminho uma conjunção. Então vamos lá, ó. Lembre-se sempre do seguinte, pessoal. Se ficar na dúvida de onde colocar a seta para determinar a parte da condicional, onde é que ela vai ficar, pense o seguinte: bota a seta em cima do então. Em cima do então. O que tiver antes faz parte da primeira parte, do meu antecedente. O que tiver depois do então é a segunda parte. Nesse nosso caso, antes do então, chover e ventar. Então é a primeira parte. Chover e ventar.
depois o jogo será cancelado. Pronto. E a última, P3, é uma proposição simples. Choveu. Com base na análise que nós vamos fazer dessas 3 premissas, o objetivo é, sabendo que são premissas e sabendo que todas elas serão verdadeiras, eu vou tentar descobrir ao máximo o valor lógico de cada uma dessas proposições simples. Eu vou tentar descobrir o valor lógico de choveu, o valor lógico de jogo foi adiado, o valor lógico de ventar e o valor do jogo... O valor lógico de o jogo foi cancelado. As 3 premissas são formadas por 4 proposições simples. A ideia, o objetivo das estruturas lógicas é encontrar o valor lógico de cada uma delas. Baseado em quê? Em premissas verdadeiras. Vamos dar o nosso intervalozinho, daqui a pouco a gente volta finalizando essa questão.